Naquela noite chuvosa, as águas escuras do rio serpenteavam como veias partidas sob o céu cinzento, carregando consigo os segredos de uma jovem que, até então, era apenas um eco de vergonha e abandono. Ela se chamava Clara, uma sombra de 20 anos, jogada à margem da sociedade que a rotulava como defeituosa, uma herdeira deserdada por um defeito de nascença que a família via como mancha indelével, uma imperfeição que manchava o nome da família opulenta. Ali, nas frias águas, ela sentia o peso da humilhação que a empurrara para o abismo, o desprezo dos que a criaram, os sussurros cruéis nos salões cheios de cristais e tapetes persas, onde sua existência era um erro a ser apagado. Mas, naquele instante de desespero total, uma mão inesperada cortou a correnteza, puxando-a de volta à vida, sem que o homem soubesse que esse ato simples mudaria tudo. Você já se perguntou o que acontece quando uma única escolha resgata uma alma perdida? Reflita sobre isso enquanto mergulhamos nessa jornada, e se você se identifica com a dor de Clara, comente apenas uma palavra: esperança. A cidade de São Roque, com suas ruas pavimentadas de pedras antigas e fachadas coloniais que escondiam misérias modernas, era o palco de uma desigualdade cruel. Clara vinha de um mundo de aparências, onde as mansões altas e os jardins impecáveis disfarçavam a frieza de corações que mediam o valor das pessoas pelo brilho das joias e o som dos sobrenomes. Ela, com sua perna que mancava levemente desde a infância, era o segredo mal guardado daquela elite. Uma jovem de olhos castanhos profundos, cabelo escuro caindo em ondas rebeldes, mas marcada pela rejeição. Seus dias eram uma prisão dourada, jantares onde olhares julgadores a silenciavam, bailes onde dançava sozinha nas sombras, e noites em que as lágrimas se misturavam ao perfume caro que não podia mascarar a solidão. Você não pertence aqui, ecoavam as palavras do pai, um homem de ternos impecáveis e alma vazia, que abandonara a própria sorte após um escândalo familiar. A humilhação culminara naquela tarde, quando, em meio a uma discussão feroz, ela fora expulsa de casa com nada além de um vestido rasgado e o coração em pedaços. Agora, o rio era seu refúgio improvável, um lugar onde a água gelada parecia lavar a sujeira dos julgamentos. Clara se lembrava vividamente do momento em que chegará à margem, o cheiro de terra molhada misturado ao aroma de flores silvestres que brotavam teimosas entre as pedras, o som das gotas batendo nas folhas como um tambor fúnebre. Ela se sentirá pequena, como uma folha carregada pela correnteza, sem forças para lutar contra o fluxo da vida que a arrastava. "Por que eu?", sussurrava para si mesma, o vento levando suas palavras para o vazio. A sociedade a via como uma imperfeição, uma peça quebrada em um tabuleiro de xadrez onde só os perfeitos reinavam. Mas ali, no rio, não havia julgamentos, apenas a vastidão fria que ameaçava engoli-la. Foi então que ele apareceu, um peão solitário no grande jogo da vida. Seu nome era Joaquim, um homem de 40 e poucos anos, com mãos calejadas de anos trabalhando a terra, rosto marcado pelo sol e pelos silêncios que carregava. Ele vivia numa cabana rústica às margens do rio, longe dos olhares da cidade, um homem que o mundo esquecera. Não era herói de contos, mas um trabalhador humilde, cujos dias se passavam cultivando o solo e consertando cercas, com um coração que falava mais através de ações do que palavras. Joaquim era o tipo de alma que a vida moldara com cicatrizes. Viúvo há uma década, sem filhos, ele encontrara na solidão uma estranha forma de paz. Seus olhos, de um verde profundo como as florestas ao redor, haviam visto muita injustiça, mas ainda assim, brilhavam com uma dignidade quieta. Naquela noite, enquanto a chuva caía pesada, Joaquim caminhava pela trilha habitual, o barulho das águas enchendo seus ouvidos. Ele carregava um balde vazio, restos de um dia de trabalho, quando avistou a figura lutando contra a correnteza. Clara estava ali, submergindo e voltando superfície, seus gritos abafados pela tempestade. Sem hesitar, ele largou tudo. O balde caiu com som metálico, ecoando como um sinal do destino. As águas estavam frias e traiçoeiras, mas Joaquim mergulhou, seus músculos endurecidos pelo labor lutando contra o fluxo. Ele alcançou em segundos que pareciam eternos, agarrando-a pelo braço com uma força que misturava urgência e gentileza. "Segure-se", murmurou, sua voz grave cortando o rugido do rio, enquanto a puxava para a margem. Clara tossia, água escorrendo pelo seu vestido encharcado, o corpo tremendo não só pelo frio, mas pela surpresa de estar viva. Ela o encarou, os olhos arregalados, vendo não um salvador glorioso, mas um homem simples, com roupas modestas e lama nos sapatos. "Por quê?", ela conseguiu dizer entre os dentes trêmulos, a voz fraca como um fio de vento. Joaquim não respondeu imediatamente. Em vez disso, envolveu-a em seu casaco gasto, o tecido áspero contrastando com a suavidade de sua ação. "Ninguém merece ser levado pela correnteza", foi tudo que ele disse, suas palavras curtas carregadas de um peso que Clara não compreendia ainda.
Enquanto a ajudava a se levantar, o mundo ao redor parecia mudar. A chuva diminuía, como se o céu mesmo soubesse que um novo capítulo começava. Clara, que sempre vira o mundo através do filtro da rejeição, sentia agora um tipo de aceitação que não pedia nada em troca. Mas o que ela não sabia era que esse encontro, para Joaquim, era o começo de uma transformação que romperia sua própria solidão. O rio, com sua força impiedosa, havia sido o palco de um resgate que ia além da carne e do osso. Era o resgate de almas perdidas. Se este momento de salvação tocou você, pare por um instante e comente uma palavra que represente o que sente agora: resgate. Porque histórias como esta nos lembram que, em meio à tempestade, há sempre uma mão estendida. A noite se estendia sobre eles como um manto protetor, enquanto Joaquim a guiava para longe do rio, seus passos ecoando na trilha lamacenta. Clara sentia o calor do casaco contra sua pele, um contraste gritante com o frio que a consumira minutos antes. Ela olhava para ele, notando as linhas no seu rosto, cada uma história não contada, e se perguntava se esse homem, que vivia à margem do mundo como ela, poderia ser o elo que mudaria tudo. O ar cheirava a terra fresca e chuva, um aroma que simbolizava renascimento, e no silêncio que se seguia, o destino começava a tecer sua teia invisível. Eles caminharam em silêncio pela trilha lamacenta, o som dos passos de Joaquim ecoando como um tambor distante no coração da noite. Clara apertava o casaco surrado ao redor do corpo, sentindo o tecido áspero contra a pele molhada, um lembrete tangível de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estendera uma mão sem esperar nada além de humanidade. O ar carregava o cheiro de chuva e terra revolvida, como se a natureza sussurrasse promessas de renovação, mas Clara não ousava acreditar ainda. Seus olhos, pesados de exaustão e lágrimas não derramadas, fixavam-se nas costas largas de Joaquim, um homem cujo silêncio parecia uma muralha protetora, erguida contra o mundo que o esquecera. Quando finalmente chegaram à pequena cabana no meio da floresta, Clara hesitou no limiar da porta, como se cruzar aquele portal pudesse selar um destino incerto. A estrutura era modesta, feita de madeira envelhecida e telhado de zinco corroído pelo tempo, mas havia uma ordem silenciosa ali, ferramentas arrumadas com precisão, uma lareira que exalava calor reconfortante, e o aroma de ervas secas penduradas no teto, misturando-se ao cheiro de fumaça e madeira. Era um lugar que falava de solidão escolhida, não imposta, e Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que, para Joaquim, isso era tudo o que ele precisava. Ele acenou para que entrasse, sem uma palavra, apenas com um gesto firme, mas gentil, que dizia mais do que qualquer discurso. Entre, murmurou ele finalmente, sua voz rouca como o ranger de uma porta antiga. Não é grande coisa, mas é seco e quente. Clara obedeceu, pisando no chão de terra batida, e sentiu o calor da lareira envolver-la como um abraço inesperado. Ela se sentou em uma cadeira de madeira gasta, observando enquanto Joaquim atiçava as brasas, suas mãos calejadas trabalhando com uma eficiência que contava histórias de anos de labuta. Ele não a olhava diretamente, como se soubesse que os olhos dela ainda carregavam o peso de feridas frescas, e isso a intrigava. Quem era esse homem, um peão solitário nas margens da sociedade, que salvava uma estranha do rio sem questionar? Enquanto Joaquim preparava uma caneca de chá quente, Clara permitiu-se recordar fragmentos do passado que a levará até ali. Lembranças de uma vida em uma cidade opulenta, onde sua imperfeição, uma marca de nascença que a família escondia como uma vergonha, a condenara a olhares de julgamento e sussurros cruéis. Seus pais, figuras de poder social, a abandonaram à primeira oportunidade, enviando-a para um internato frio e impessoal, onde o pertencimento era uma moeda rara. Você nunca será uma de nós, ecoava a voz de sua mãe em sua mente, como um veneno que se infiltrava nas veias. Agora, aqui, na simplicidade dessa cabana, Clara lutava contra o instinto de fugir. Como podia aceitar esse acolhimento, quando toda sua vida ensinara que o afeto vinha atrelado a condições? Joaquim se aproximou, entregando-lhe a caneca com mãos que tremiam ligeiramente, não de fraqueza, mas de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Beba isso. Vai aquecer você por dentro, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro que se misturava ao crepitar do fogo. Clara tomou um gole, sentindo o líquido quente descer pela garganta, dissolvendo um pouco do gelo que se alojara em seu peito. Ele se sentou em uma cadeira oposta, mantendo uma distância respeitosa, e por um momento, o silêncio entre eles foi preenchido pelo canto dos grilos lá fora, uma melodia que falava de vida persistente em meio à escuridão. Mas o silêncio não durou. Clara, impulsionada por uma curiosidade que superava o medo, perguntou: "Por que me ajudou? Você não me deve nada." Joaquim ergueu os olhos, e neles Clara viu uma profundidade que a desarmou. Olhos que haviam testemunhado perdas próprias, talvez um amor perdido ou um lar destruído. Porque todo mundo merece uma chance de ser visto.
respondeu ele, as palavras curtas, mas carregadas de uma verdade que cortava como uma faca. Não era uma declaração grandiosa, mas ali, na simplicidade de sua resposta, Clara sentiu os alicerces de sua desconfiança começarem a rachar. Ele não a via como uma carga, nem como uma intrusa, via-a como humana, e isso era mais do que ela jamais receberá. À medida que a noite avançava, Clara começou a explorar o espaço ao redor, tocando os objetos com dedos curiosos. Uma foto empoeirada de Joaquim mais jovem, ao lado de um homem que poderia ser um irmão. Uma ferramenta enferrujada que simbolizava anos de trabalho solitário. O cheiro de lenha que impregnava o ar, evocando um senso de estabilidade que ela ansiava. Mas com essa exploração veio o conflito interno, uma batalha feroz entre a gratidão emergente e as cicatrizes do abandono. Eu não posso ficar aqui, pensou ela, mas as palavras não saíam. E se isso fosse apenas mais uma ilusão, como as promessas vazias de sua família? Joaquim, percebendo sua agitação, não pressionou. Em vez disso, ele se levantou e preparou uma cama improvisada, cobrindo-a com um cobertor gasto, mas limpo. Derma. O amanhecer traz clareza, disse ele, e Clara se deitou, sentindo o peso da exaustão finalmente a reivindicar. No entanto, o mundo exterior não tardou a bater à porta. Na manhã seguinte, enquanto o sol filtrava através das frestas da cabana, um ruído distante, vozes e cavalos, anunciou a chegada de elementos do passado de Clara. Eram os emissários de sua família, homens de ternos impecáveis e olhares julgadores, que vasculhavam a região em busca da jovem desaparecida. Eles representavam um preconceito que a oprimira, o status quo que ditava que uma mulher como ela não podia simplesmente sumir e renascer. Joaquim ouviu o barulho e se posicionou na porta, sua presença uma barreira silenciosa. Ela não é propriedade de ninguém, murmurou para si mesmo, e quando os homens se aproximaram, exigindo respostas, ele os encarou com uma firmeza que não admitia discussão. Clara, acordando com o alvoroço, sentiu o pânico subir como uma maré. Eles vão me levar de volta, sussurrou, as palavras carregadas de terror. Mas Joaquim se virou para ela, seu olhar firme como de um guardião. Aqui, você é livre. E eu não deixo ninguém levar o que é meu para proteger. Nesse momento, Clara vislumbrou a força dele, não como violência, mas como uma defesa inabalável da dignidade. Era o começo de uma reafirmação, um gesto que a fazia questionar-se, afinal, o pertencimento podia ser construído, não imposto. Se este vislumbre de defesa e resiliência tocou algo em você, pare e comente uma palavra que capture o que sente agora: proteção. Porque, nas histórias da vida, as muralhas que erguemos podem se tornar pontes para o inesperado. À tarde, enquanto os intrusos se afastavam, derrotados pela determinação de Joaquim, Clara sentiu uma rachadura em sua armadura interior. O rio que quase a levará havia sido um fim, mas agora, nesta cabana, ele se tornava um recomeço. E no silêncio compartilhado, o amor, não o romântico apressado, mas o construído em respeito e cuidado, começava a brotar, como uma semente na terra molhada. Ela não sabia ainda quão profundo esse laço se tornaria, mas o destino, com sua teia invisível, tecia os fios. Nos dias seguintes, a cabana de Joaquim tornou-se um refúgio improvável para Clara, um lugar onde o mundo exterior se dissolvia no murmúrio das folhas e no crepitar da lareira. O ar carregava o cheiro úmido da terra após a chuva, misturado ao aroma de pão assado no forno rústico, e Clara se encontrava hipnotizada por essa simplicidade que contrastava com o luxo vazio de sua antiga vida. Ela, que havia sido jogada ao rio como um segredo indesejado, agora via nas tábuas desgastadas do assoalho uma espécie de convite para se reconstruir. Joaquim não falava muito. Suas palavras eram como pedras preciosas, raras e polidas pela experiência. Ele se movia pela casa com a graça de quem conhece o peso do silêncio, preparando refeições simples ou consertando redes de pesca, sempre com um olhar que não julgava, mas observava, como se Clara fosse uma flor que ele regava sem pressa. Clara, no entanto, lutava contra as sombras que o rio havia deixado em sua alma. Seus sonhos eram assombrados por ecos do passado, a família que a abandonara por sua imperfeição, uma herança de julgamentos que a rotulara como indigna. Ela se via no espelho improvisado da janela, os olhos inchados de noite sem sono, questionando se esse novo lar era real ou apenas uma ilusão frágil. "Por que você me salvou?" ela perguntou uma manhã, enquanto o sol filtrava através das árvores, pintando listras douradas no chão de madeira. Joaquim parou, as mãos manchadas de terra de cavar o jardim, e respondeu com uma voz baixa, como o vento entre os galhos: "Porque o rio leva o que não é dele. E você pertence a si mesma." Aquelas palavras ecoaram dentro dela, uma semente de dignidade plantada em solo árido, mas Clara ainda sentia o puxão do antigo medo, o medo de ser arrancada novamente.
À medida que os dias se estendiam, a rotina entre eles se tecia como uma tapeçaria invisível. Joaquim ensinava a Clara a pescar no rio que quase levará, suas mãos guiando as dela com uma gentileza que falava mais que palavras. O contato era leve, quase reverente, como se ele temesse quebrar algo precioso. Ela observava o homem que o mundo via como um peão solitário, um trabalhador rude, marcado pelas linhas do tempo e das perdas. E via, em vez disso, uma força quieta, um guardião que escolhera proteger sem pedir nada em troca. Mas dentro de Clara, os conflitos borbulhavam como águas turvas. Como podia aceitar esse amor construído em silêncio, quando o mundo lá fora ensinara que o afeto vinha atrelado a condições? Seus pensamentos vagavam para as noites frias em que ela se encolhia no quarto emprestado, lutando contra a memória de risadas zombeteiras e portas fechadas. Eu não mereço isso, ela sussurrava para si mesma, a voz um eco fraco no vazio da cabana. Então veio o primeiro conflito externo, como uma nuvem escura sobre o horizonte. Um dia, enquanto Clara colhia ervas no jardim, ouviu o trote de cavalos se aproximando. Eram os emissários da cidade, homens de ternos engomados e olhares julgadores, enviados pela família dela para resgatar o que consideravam uma propriedade perdida. Eles bateram a porta com a arrogância de quem acredita no direito de possuir vidas, gritando: "A garota que você tirou do rio é nossa responsabilidade. Entregue-a antes que chame as autoridades." Joaquim, que até então parecia uma montanha imóvel, se posicionou na entrada da cabana, seu corpo uma barreira inquebrável. "Ela não é de ninguém", ele disse, a voz cortando o ar como uma lâmina, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que fez os intrusos hesitarem. Clara, escondida atrás da cortina, sentiu o coração acelerar. Era o julgamento social voltando para reivindicá-la, o preconceito se infiltrando como veneno nas raízes do que ela começava a chamar de lar. Aquela noite, após os homens partirem com ameaças vazias, Clara desmoronou. O medo a engoliu como rio outrora, e ela se isolou no quarto, as lágrimas escorrendo como chuva sobre o lençol gasto. "Eles vão voltar", ela murmurou, as palavras carregadas de pânico. "E se eu não for o que você pensa? E se eu trouxer só problemas?" Joaquim entrou devagar, carregando uma xícara de chá quente, o vapor subindo como um sussurro de consolo. Ele se sentou ao seu lado, não tocando o ar, mas oferecendo presença. "O mundo lá fora confunde força com poder", ele disse, sua voz um bálsamo. "Mas aqui, a força é escolher quem fica. Você é livre para ir, Clara, mas eu espero que fique porque quer, não porque tem que." Foi nesse momento que ela sentiu a rachadura se aprofundar, o conflito interno crescendo como uma tempestade, a luta entre o abandono que conhecera e a aceitação que agora envolvia. Se este retrato de lealdade e conflito interno ressoou com você, pare por um instante e comente uma palavra que defina o que isso desperta: resiliência. Pois, nas tramas da vida, os medos que nos paralisam podem ser os mesmos que nos impulsionam a reconstruir. Enquanto o tempo passava, Clara começou a ajudar Joaquim no dia a dia, plantando sementes no jardim que simbolizava sua própria regeneração. O amor entre eles não era o de declarações grandiosas, mas de gestos sutis. Ele consertando o vestido rasgado dela com linhas pacientes, ela preparando uma refeição que lembrava os sabores de sua infância, agora repletos de novo significado. Mas o passado não se calava. Uma carta anônima chegou, cheia de mentiras e acusações, tentando semear dúvidas sobre a integridade de Joaquim, pintando-o como um isolado perigoso. Clara leu as palavras com um nó na garganta, o preconceito social voltando para envenenar o ar. "Eles querem me separar de você", ela confessou, os olhos marejados. Joaquim, em vez de responder com raiva, apenas pegou sua mão, o toque firme como uma promessa. "As palavras deles são vento. O que importa é o que construímos aqui. Isso é nosso, Clara. Ninguém pode levar." Era o ponto de quase quebra para ela, esse confronto com as forças externas que ameaçavam desmontar o frágil alicerce de seu novo mundo. Clara passou a noite acordada, o som da chuva batendo no telhado como um tambor de guerra interna. Ela se questionava se podia realmente pertencer, se o trauma que carregava era maior que a cura que Joaquim oferecia. Mas ao amanhecer, quando o sol rompeu as nuvens, algo se realinhou dentro dela. Ela viu no reflexo do rio, agora calmo e sereno, não uma ameaça, mas um espelho de sua jornada. "Eu escolho ficar", ela disse a si mesma, as palavras um juramento silencioso. E assim, o laço entre eles se fortalecia, uma teia de respeito e cuidado que transcendia as expectativas, provando que o verdadeiro lar se forja na escolha, não no sangue. Enquanto o destino continuava a tecer seus fios, Clara e Joaquim enfrentavam os desafios juntos, cada passo uma afirmação de dignidade e amor incondicional.
O legado que começavam a construir era simples, mas profundo. Um testemunho de que, mesmo nas margens da sociedade, a resiliência pode florescer, transformando o solitário em uma força compartilhada. Com o sol se elevando sobre o rio, lançando faíscas douradas nas águas agora tranquilas, Clara sentiu uma nova determinação pulsar em seu peito. Ela saiu da pequena cabana de madeira, onde o cheiro de fumaça de lenha ainda pairava no ar, e encontrou Joaquim no quintal, consertando uma cerca velha com movimentos precisos e silenciosos. Ele não disse nada quando ela se aproximou, apenas ergueu o olhar, seus olhos castanhos carregados de uma calma que parecia conter todo o peso de uma vida isolada. "Bom dia", murmurou ela, a voz ainda trêmula, como se testar as palavras fosse uma vitória em si. Joaquim assentiu, estendendo-lhe uma ferramenta. "Ajuda aí, se quiser. O trabalho cura o que as palavras não alcançam." Aqueles dias na margem do rio se tornaram um refúgio improvável, um mundo onde o tempo se estendia como as raízes das árvores antigas que ladeavam a propriedade. Clara, que chegará como uma folha ao vento, agora começava a plantar os pés na terra firme. Ela observava Joaquim, esse homem de poucas palavras, cujas mãos calejadas contavam histórias que ele nunca verbalizava. Ele era o peão solitário que a salvara das águas turvas, mas agora, mais do que isso, era o arquiteto de um lar construído com paciência e respeito. Juntos, eles cultivavam um pequeno pomar ao lado da cabana, o solo úmido cheirando a terra renovada, e Clara sentia, pela primeira vez, o que era o pertencimento, não como um direito, mas como algo conquistado, dia após dia. Mas o passado, como uma sombra persistente, não se deixava esquecer. Rumores da cidade vizinha começaram a se espalhar, levados pelo vento como folhas secas. Antigos conhecidos de Clara, aqueles que a haviam rotulado como a moça defeituosa, enviaram emissários para sondar sua nova vida. Uma tarde, enquanto o sol escaldava o ar, uma carruagem polida parou na estrada de terra batida que levava à cabana. Dela desceu o Sr. Ferraz, o homem que outrora controlara a vida de Clara em uma mansão opulenta, onde sua imperfeição, uma cicatriz no rosto de um acidente na infância, era motivo de vergonha e isolamento. Ele veio com um sorriso falso, o terno impecável contrastando com o cenário rústico, e sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Clara, minha querida, o que você está fazendo nesse buraco? Volte para onde pertence. Nós podemos arrumar um lugar para você, longe dos olhares curiosos." Clara sentiu o estômago revirar, o trauma antigo ressurgindo como uma ferida mal cicatrizada. Ela recuou para dentro da cabana, o coração acelerado, questionando se o mundo que construíra com Joaquim era frágil demais para suportar tais investidas. Mas Joaquim, com sua presença imponente e silenciosa, saiu para enfrentar o intruso. Ele não gritou nem ameaçou, simplesmente se posicionou entre Clara e o homem, os ombros largos como muralhas. "Ela não vai a lugar nenhum", disse ele, a voz grave e firme, ecoando o som das águas do rio que um dia a salvara. "Aqui, ela é livre. E isso é tudo o que importa." O Sr. Ferraz riu, um som vazio e cruel, mas Joaquim não se moveu, seu olhar fixo transmitindo uma dignidade que não precisava de palavras. Era uma defesa não de violência, mas de convicção, um lembrete de que o verdadeiro poder reside na escolha de proteger o que se ama, sem julgamentos. Naquela noite, enquanto o crepúsculo tingia o céu de tons violeta e laranja, Clara e Joaquim sentaram-se à beira do rio, o barulho suave da corrente embalando suas almas cansadas. Ela contou-lhe partes de sua história, as palavras fluindo como as águas que outrora ameaçaram, a família que abandonara por causa de sua aparência, os anos de isolamento em uma casa cheia de ecos vazios. "Eu sempre me senti como uma peça quebrada, descartada", confessou ela, as lágrimas brilhando à luz das estrelas. Joaquim ouviu, sem interromper, e quando ela terminou, ele estendeu a mão, tocando levemente a cicatriz em seu rosto. "Essa marca não define você. É só uma parte da jornada. Eu vejo a força que ela escondeu." Seus dedos eram quentes contra a pele dela, um gesto simples que desmontava anos de preconceito, provando que o amor verdadeiro transcende as aparências, enraizando-se na essência. Eles passaram a trabalhar juntos com mais intensidade, transformando a cabana em um verdadeiro lar. Clara aprendeu a pescar no rio, sentindo a água fresca contra sua pele como um bálsamo, enquanto Joaquim ensinava-lhe a cuidar das plantas, cada semente plantada simbolizando uma nova camada de cura. Mas os conflitos internos de Clara persistiam, como ondas que se recusam a se aquietar. Ela ainda se questionava se merecia esse refúgio, se o trauma que carregava poderia ser verdadeiramente superado. Em um momento de vulnerabilidade, durante uma caminhada ao entardecer, ela parou e virou-se para ele. "E se eu não for o bastante? E se o mundo lá fora voltar e levar tudo isso embora?"
Joaquim parou, o vento sussurrando através das árvores, e respondeu com uma frase que ecoou em sua alma: "Você é mais do que o bastante, Clara. Nós construímos isso juntos, e nada do lado de fora pode derrubar o que é nosso por escolha." Se você está sentindo essa luta interna de Clara agora, uma palavra que ressoe com você, como força ou escolha, deixe nos comentários. Isso nos ajuda a compartilhar essas jornadas de superação. Enquanto os dias se sucediam, o laço entre eles se aprofundava, transformando-se em algo além de gratidão ou amizade. Era um amor que nascia da resiliência compartilhada, da forma como Joaquim a olhava não com piedade, mas com admiração, e como Clara, pela primeira vez, via em si mesma a dignidade que ele sempre enxergara. Eles enfrentaram uma tempestade literal na semana seguinte, o rio inchando novamente com chuvas torrenciais, ameaçando inundar a cabana. Clara, tomada pelo pânico, lembrou-se do dia em que quase se perderá nas águas, mas Joaquim a guiou com firmeza, reforçando as barreiras e segurando sua mão no meio da chuva. "Juntos, nós resistimos", ele disse, a voz cortando o barulho da tempestade, e naquele instante, ela sentiu o peso do abandono se dissolver, substituído por uma aceitação mútua que curava feridas antigas. O legado que começavam a tecer era sutil, mas poderoso, uma rede de valores que desafiava o julgamento social, provando que a família se forma não de sangue, mas de escolhas corajosas. Clara, outrora solitária e humilhada, agora se via como parte de algo maior, uma força que florescia nas margens esquecidas. E enquanto o destino continuava a tecer seus fios, preparando-os para os confrontos que viriam, eles sabiam que, juntos, poderiam reescrever suas histórias, transformando o trauma em triunfo, o abandono em pertencimento. O rio, testemunha silenciosa, fluía adiante, carregando consigo as águas turvas do passado e deixando para trás um caminho de esperança. Com o eco da tempestade ainda ressoando nas margens do rio, Clara acordava todas as manhãs na pequena cabana, o cheiro de madeira úmida e terra renovada preenchendo o ar como um bálsamo para suas feridas invisíveis. O sol nascia devagar, tingindo as águas com tons de ouro e ferrugem, e Joaquim, com sua rotina silenciosa, preparava o café da manhã no fogão a lenha, o vapor subindo como fantasmas de memórias que teimavam em voltar. Ele não falava muito, mas seus olhos, profundos como o rio em cheia, transmitiam uma força que Clara começava a absorver, camada por camada, como raízes se ancorando no solo instável. Mas a paz que brotava ali era frágil, ameaçada pelas sombras do passado que se estendiam como vinhas espinhosas. Clara, ainda marcada pela humilhação que sofrira na cidade grande, onde fora descartada como uma peça defeituosa em uma família de aparências impecáveis, lutava contra os ecos internos de dúvida. "E se eu não passar no teste do mundo lá fora?", pensava ela, enquanto observava Joaquim consertar uma cerca quebrada, suas mãos calejadas moldando o mundo com a mesma dignidade que ele dedicava a ela. As noites eram as piores, sonhos agitados a levavam de volta aquele dia no rio, quando a corrente a arrastara, não só pelas águas, mas pela rejeição cruel de quem deveria amá-la. Agora, em sua nova vida, ela se perguntava se merecia essa aceitação, se o amor de Joaquim era real ou apenas uma ilusão construída na solidão. Um dia, enquanto colhia ervas nos arredores da cabana, um ruído distante quebrou a tranquilidade. Era o som de cavalos e vozes altas, cortando o ar como lâminas. 2 homens da cidade, enviados pela família de Clara, apareceram no caminho de terra batida, seus trajes elegantes contrastando com a simplicidade rude do lugar. Um deles, um primo distante com olhos frios e julgadores, desmontou e se aproximou, o cheiro de perfume caro misturando-se ao odor da floresta. "Clara, o que é isso? Vivendo como uma selvagem? Sua família te quer de volta, mas só se você se emendar. Não podemos ter escândalos, entende? Você sempre foi problemática." Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, o velho medo renascendo como uma chama. As palavras do primo ecoavam as de seu pai, que a abandonara por causa de uma imperfeição que ninguém via além de sua própria imaginação, uma cicatriz emocional que a sociedade transformará em estigma. Ela recuou, as mãos tremendo, mas Joaquim, que observava da varanda, avançou com passos firmes, como um carvalho resistindo ao vento. "Ela não é propriedade de ninguém", disse ele, a voz baixa e grave, carregada de uma autoridade que não vinha de títulos, mas de verdades vividas. "Aqui, ela é livre. Se vierem para levar, vão ter que passar por mim." O confronto foi breve, mas intenso, como um trovão no horizonte. Os homens, representando o mundo de julgamentos e preconceitos que Clara fugira, tentaram argumentar, ameaçando com leis e reputações, mas Joaquim não se moveu. Ele simplesmente se posicionou ao lado dela, sua presença uma muralha contra o vendaval. "O que é uma família?", perguntou ele, olhando diretamente nos olhos do primo. "É sangue ou é escolha?"
Vocês abandonaram, e agora querem reclamar o que não cuidaram. As palavras pairaram no ar, um desafio silencioso que fez os intrusos recuarem, murmurando ameaças vazias antes de partirem, deixando para trás uma poeira que se assentou como um lembrete da batalha não acabada. E você, o que faria ao enfrentar ecos do passado assim? Deixe apenas uma palavra nos comentários: resistir. Naquele momento, Clara viu em Joaquim não só um protetor, mas um espelho de sua própria força. No entanto, o conflito externo alimentou o interno, e ela se isolou por dias, questionando se poderia realmente pertencer a esse novo mundo. Uma noite, enquanto o rio murmurava lá fora, uma febre repentina derrubou, seu corpo ardendo como se as águas frias do passado a tivessem envenenado. Ela se encolheu na cama, as lágrimas escorrendo como chuva, sussurrando para si mesma: eu não sou digna disso. Sou só uma sombra. Joaquim, ao encontrá-la assim, não hesitou. Ele aqueceu sopa com ervas colhidas à mão, enrolou-a em cobertores tecidos por suas próprias mãos e sentou-se ao seu lado, cantando uma canção antiga que sua mãe lhe ensinara, uma melodia de resiliência, onde cada nota era um fio tecendo laços invisíveis. Você é o rio que sobreviveu, disse ele, sua voz um bálsamo na escuridão. Não deixe as correntezas do mundo ditarem sua profundidade. Esse gesto simples, um ato de cuidado que não pedia nada em troca, quebrou algo dentro dela. Clara estendeu a mão, tocando a dele, e pela primeira vez, sentiu o peso da cura mútua. Ele, que carregava suas próprias cicatrizes de uma vida solitária, encontrava em Clara uma chance de reconstruir, de transformar seu silêncio em diálogo de almas. À medida que a febre passava, o amanhecer trouxe uma clareza nova. Clara percebeu que o amor não era um prêmio por perfeição, mas uma escolha diária, como plantar sementes em solo árido. Juntos, eles começaram a fortalecer o lar que construíam, plantando uma horta nos arredores da cabana, cada planta um símbolo de renascimento. O sol batia nas folhas, e o cheiro de terra fresca misturava-se ao de flores silvestres, evocando uma esperança que transcendia as barreiras sociais. Mas o destino, sempre tecendo, preparava novos desafios, e Clara sabia que o confronto final com seu passado estava próximo, um teste que definiria não só sua dignidade, mas o legado que deixariam para o mundo. Enquanto isso, o rio continuava a fluir, sua superfície refletindo o céu mutável, um lembrete de que a vida é uma corrente constante de superação. Clara e Joaquim, agora mais unidos do que nunca, enfrentavam o horizonte com uma resiliência forjada no fogo das adversidades, provando que o verdadeiro pertencimento nasce não de laços impostos, mas de escolhas corajosas que curam e transformam. Enquanto o rio continuava a fluir, sussurrando os segredos do passado, Clara e Joaquim se prepararam para o teste que o destino havia tecido em sua trama. Os dias na cabana haviam forjado uma união que ia além das palavras, mas o eco de velhas feridas ainda ressoava. Clara lembrava-se das sombras de sua família abastada, daqueles que a descartaram como um defeito, uma mancha na reputação imaculada. Agora, com o sol poente tingindo o horizonte de tons de fogo, um mensageiro chegou à porta da cabana, um envelope selado, trazendo notícias de um julgamento que ameaçava arruinar o frágil ninho que eles haviam construído. Clara o abriu com mãos trêmulas, o papel amassado revelando a crueldade familiar. Seu tio, o patriarca que outrora humilhara por sua imperfeição, uma cicatriz no rosto de um acidente infantil, que eles viram como uma maldição, agora reivindicava sua custódia sob pretexto de herança. Ele alegava que Clara estava sendo manipulada por um peão insignificante, ameaçando arrastar Joaquim para os tribunais, onde o preconceito social reinava supremo. O ar da cabana, outrora preenchido pelo aroma doce da horta, agora cheirava ameaça, como fumaça de um incêndio distante. Clara sentiu o peso do passado pressionando seu peito, uma corrente que tentava arrastá-la de volta ao abismo. Joaquim, com seu silêncio habitual carregado de força, colocou a mão sobre a dela. Seus olhos, marcados pelas rugas de anos de solidão, transmitiam uma determinação inabalável. Não é o rio que nos define, Clara, ele disse, sua voz grave ecoando como o murmúrio das águas. É o que plantamos nas margens. Aquelas palavras simples, mas profundas, acenderam uma faísca em Clara. Ela, que havia chegado à beira do rio como uma folha ao vento, agora via em Joaquim o reflexo de sua própria resiliência. Juntos, eles decidiram enfrentar o confronto, viajando para a cidade onde sua antiga vida a esperava como uma armadilha. A jornada foi uma tempestade de emoções. O trem balançava sobre trilhos enferrujados, e Clara viajava com o coração em tumulto, o som dos vagões ritmando suas dúvidas. Ao chegarem, a cidade grande se erguia como um monstro de concreto e vidro, contrastando com a simplicidade da cabana.
O tribunal era um salão imponente, com lustres que brilhavam como olhos julgadores, e o ar denso de perfume caro misturado a sussurros de fofoca. Lá, o tio de Clara esperava, envolto em ternos impecáveis, sua presença uma muralha de poder e preconceito. Ele a encarou com desdém, chamando-a de a garota quebrada e questionando a integridade de Joaquim, um homem simples, um peão do campo. O clímax veio como uma inundação repentina. No coração do julgamento, Clara se levantou, sua voz inicialmente trêmula, mas crescendo em força como rio em enchente. Eu não sou uma posse para ser reivindicada, ela declarou, o eco de suas palavras preenchendo o salão. Minha dignidade não está nas aparências ou no sangue que corre nas veias, mas nas escolhas que faço. Ela contou sua história, não com raiva, mas com a verdade nua e crua, o abandono, a humilhação e o renascimento ao lado de Joaquim. As cicatrizes em seu rosto, que outrora envergonhavam, agora eram medalhas de sobrevivência, símbolos de uma beleza que ia além da pele. Joaquim, o herói silencioso, interveio com poucas, mas impactantes palavras. Eu a salvei do rio porque vi sua essência, não suas imperfeições, ele disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. E ela me salvou da solidão, mostrando que o amor é uma ponte, não uma prisão. O juiz, tocado pela autenticidade de suas falas, revelou uma grande verdade. Documentos escondidos provavam que o tio de Clara havia forjado heranças para manter o controle, uma traição que expunha sua hipocrisia. O salão sussurrou em choque, e o poder do opressor começou a desmoronar, como margens erodidas pela água. No auge daquele momento, Clara sentiu uma transformação profunda. Ela virou-se para Joaquim, seus olhos se encontrando em um silêncio que valia mais que 1000 declarações. Eu escolho você, ela sussurrou, as palavras carregadas de um novo sentimento, um amor que transcendera as expectativas sociais, nascido da aceitação mútua e da cura compartilhada. Era uma escolha consciente, como plantar sementes em solo árido, sabendo que elas floresceriam. O juiz, impressionado, concedeu a Clara liberdade total, invalidando as reivindicações do tio e reconhecendo legalmente o lar que ela e Joaquim haviam construído. Com a vitória em mãos, eles retornaram à cabana, o sol nascendo como um testemunho de renovação. Anos se passaram, e o legado de Clara e Joaquim floresceu. A horta se transformou em uma fazenda próspera, um refúgio para outros descartados pela sociedade, onde jovens como Clara encontravam aceitação e força. Seus filhos adotivos, escolhidos pelo coração, corriam pelos campos, plantando sementes de esperança que ecoavam a jornada de seus pais. Clara, agora uma figura respeitada na comunidade, contava sua história em rodas de conversa, inspirando outros a buscar a dignidade além das barreiras impostas. O rio, sempre fluindo, refletia o céu mutável, um lembrete eterno de que a vida é uma corrente de superação. Joaquim e Clara envelheceram juntos, suas mãos entrelaçadas, provando que o verdadeiro pertencimento nasce de escolhas corajosas. E assim, sua narrativa se perpetuava, um legado de valores que transcendia o tempo. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe ou comente com uma palavra que ressoe com você, e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas.